Olá, boa noite, boa noite. Quem que está por aqui? Olá, Caroline, Silvan. Bom Boa dia, noite, professor. professor. Começamos agitado. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Uai, graças a Deus sim, tá tudo bem. O Rex deu sinal de Na vida. correria do dia. Correria do dia, né? Tá certo. É só nós, será? Cadê a... Como é que é o nome dela? Suede, não? Shirley, né? A Shirley tá nessa turma também? Vamos verificar esse negócio. Vou dar uma olhadinha aqui. Então, gente, vocês já estão acostumados, né? Já vivemos o semestre passado e aí estamos aí para mais um semestre, né? Deixa eu só verificar se a Shirley está nessa turma. E não vai mudar grandes coisas, não, tá? O formato, o andamento, tá? Vocês têm aula anterior? A gente teve didática até às 8 horas. Até às 8? Então a gente pode começar mais cedo. O que vocês acham? Uai, pode. Você acha, Silvana, dá para começar 8h15? 8 Uai, eu acho bom. Eu tô aqui, vocês estão aí O também? intervalo das 8 8? às 8h15 também, pra mim, não faz Tá muita tranquilo? diferença, não. Se quiser começar 8, já. Já direto? É. Não sei meu pai. 8h10, então a gente começa. É 8h10, porque às vezes a outra professora atrasa um pouquinho da outra Não, aula. vamos deixar 8h15 para não ter problema, né? Que aí se o pessoal, se tiver alguma atividade que estiverem fazendo, alguma coisa assim, né? Aí 8h15 vocês já podem entrar, porque entrou, eu já tô aqui esperando vocês. Aí a gente já começa. Ok. Certo? Porque a gente já começa logo e já termina Ok. logo. Deixa eu só verificar como é que era. Uai, tem mais gente matriculada aqui. Vamos ver quem é aqui. Antônio, vocês conhecem? Antônio Xavier. Ah, Antônio eu lembro quem é, rapaz. É Antônio o de Hidrolina. é o de Hidrolina. Antônio. A outra é a Shirley. E tem o Christopher também, ó. Tem mais um aqui, ó. O Christopher já matriculou umas 3 vezes na disciplina, nunca apareceu. Tem o Antônio. O Antônio é daí de Hidrolina, né? Não, vocês não são da Hidrolina. Não, são, né? Você é de Hidrolina, não é, Silvano? Sim, eu, a Caroline é de Hidrolina. Certo. Então vocês estão, os três, quase a metade da cidade, então já está fazendo curso comigo, É. né? Certo. Então, gente, olha só, eu vou só comentar aqui básico o nosso plano para a gente começar, tá? Ficou os 2 horários do mesmo jeito, né? Então, como nós estávamos trabalhando antes, né? Era isso mesmo, dava as 2 aulas no mesmo dia, né? Que é uma aula e um atendimento. Mas eu vou trabalhando no mesmo esquema, vou dando a matéria, depois a gente para aquele dia para fazer o exercício e tal, a gente fica discutindo. Mas é tudo na segunda-feira mesmo, tá bom? Aí nós começamos, a gente ficou aí para começar às 8h15, a gente toca até umas 9 e pouco, 9h30, por aí já tá bom. Tá? 9h15, tá? Até 9h30, tá de bom tamanho, a gente já viu muita coisa. Né? Eu falo pra caramba, né? O que nós temos para esse semestre? Esse semestre nós vamos dar sequência nas reações. Eu comecei a falar de algumas transformações com vocês no semestre passado, né, daquelas noções básicas ali, da falamos de ácido base, o que nós vamos usar bastante mesmo nesse semestre é essa teoria ácido base, tá? E nós vamos falar de aromáticos, né, que é o primeiro das estruturas, o benzene e as suas, vamos dizer assim, as suas derivações, né, os seus derivados, tá? Então esse é o primeiro ponto. Na verdade é o que vai tomar mais tempo, ele é o tópico maior que nós temos. Depois do benzene e seus companheiros, vamos falar um pouquinho dos álcoois, né, que é outro ponto. Aletos também, né, um pouco de aletos.
aldeídes cetonas e ácidos carboxílicos, tá? Essa é a primeira a parte que eu quero chegar com vocês. Se nós chegarmos até ácido carboxílico, aí eu vejo também a parte, ver se a gente consegue chegar um pouquinho em compostos nitrogenados, tá? Em amina, amida e os demais, né? Tá? Então essa é mais ou menos a ideia do nosso plano, tá? Não vamos fugir muito dessa ideia não, tá? Então aromáticos, que é onde nós vamos começar. Depois de aromáticos, nós veremos um pouco de álcoois, álcoois, ácidos carboxílicos, ácidos, não, álcoois, aldeído de cetona, ácidos carboxílicos, tá? Esses são os fundamentos. Aí demais, nós vamos partindo para as outras necessidades. Se for fazer, vamos fazer nitrogenados e, no caso, amina e amida, tá? Que são os mais de maior relevância para a gente, tá? Então, esses são os pontos iniciais nossos, que seria aquele plano inicial, tá? Os exercícios, o mesmo esquema que nós estávamos fazendo, aí eu passo ou o PDF, ou senão no Moodle, tá, para a gente resolver, ele vai discutindo aqui no horário mesmo, tá, na hora da aula, tá, sempre eu vou procurar fazer o máximo de material para que a gente resolva só no horário da aula mesmo, para não atrapalhar as outras atividades que vocês já têm no dia a dia aí de vocês, tá? Os livros, né? Os livros são os que estão na biblioteca, qualquer um dos livros de Química Orgânica. Agora a gente vai começar. Aí tem uma certa briguinha, porque tem autores que colocam os aromáticos no volume 2, e tem outros autores que começam no volume 1. Tá? Então, assim, vou ficar olhando o livro para ver em qual capítulo que está, mais ou menos, né, de acordo com o que está disponível na biblioteca, tá? Vamos ver que biblioteca virtual, né? Como é que está a biblioteca virtual hoje? Vocês já estão com acesso, né? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Minha biblioteca virtual. Vou ver em qual capítulo que eu tenho esse aqui. Eu acho que é o capítulo 2. Deixa eu ver aqui. É que eu estou abrindo minha biblioteca aqui para ver qual capítulo que eu já indico para vocês, tá? Apesar de ela não ter o sumário lá. Voltando aqui. Esse livro não tem o sumário. Tá. Então vamos lá no início do livro. Eu estou olhando o livro da Paula e algo. Isso, do Paula Yunis. Deixa eu melhorar a imagem aqui, que a conexão hoje não está muito boa, não. O livro não quer ampliar a tela. O livro da Paula Yunis, Os Aromáticos, começa no capítulo 15, tá? É no livro volume 2, tá? Só confirmar se é isso mesmo. Caderno colorido. E vocês vão seguir na sequência. E quem é que está aqui? Professor, eu acho que eu estou com um problema na internet. A minha tela está travada. Eu que bloqueei a tela aqui, porque eu estava mudando de... Eu entrei na biblioteca, eu tive que ampliar a tela, e aí não dá para eu dividir a tela e ver os dois, tá? Já ela volta, isso é só achar aqui o capítulo que está o livro, que eu preciso mostrar para vocês usarem como referência, tá? Estou procurando aqui em qual capítulo que ele está. As primeiras o início desse livro ele não tem sumário. Aí a gente tem que sair procurando pelo caderno mesmo, pelo olhômetro. Isso, substâncias aromáticas. Aqui. Substâncias aromáticas. Começa no capítulo 15, tá? Então vamos colocar isso lá para vocês. Deixa eu voltar. Voltou a tela aí, ô Silvano? Sim. Voltou, né? Então é isso mesmo. Aqui no meu ainda não, professor. Ainda não? Deixa eu Será que é atualizar. a conexão? Não. É porque eu que estou mexendo aqui na posição da tela. Aí, às vezes, ela sai, porque eu não estou dividindo tela. Eu fico sem o retorno de vocês se eu ficar com ela dividida. Olha só, o livro, tá? Para procurar o Química Orgânica, volume 2. Opa. Eu tô pegando da biblioteca virtual, tá? Química Orgânica.
volume 2, tá? A autora lá é a Paula alguma coisa, Paula Yunis. É isso? Deixa eu ver se eu escrevi o nome dela certo. Paula Yunis mesmo. Não é Paula Yunis, não. Paula Yunis é outra pessoa. É Paula Bruce. Olha eu viajando aqui. Paula Yucanis. Por isso que tá aqui, achou o nome dela. Eu viajando com o nome da tia aqui. Vou colocar o nome dela aqui direitinho para vocês. É isso aqui. A livro de Química Orgânica tem o volume 1 e volume 2. É Paula Bruce. E eu falando de Paula Yunis. Eu viajando mesmo. Não sei nem quem é essa Paula Yunis. Deve ter escrito algum livro. Então, ó, pode pegar esse livro dela para ler, tá? O volume 2 dele é a parte de aromáticos. No caso, nós vamos começar pelo capítulo 15 nele. Tá? No livro do McMurray, ele começa no volume 1, no capítulo 13. No Solomons também é no capítulo 13 do volume 1. Tá? Mas, assim, qualquer um deles que você pegar, basta você procurar, que a primeira temática nossa são os aromáticos. Tá? Como são os aromáticos, basta procurar onde que está eles, que aí dá para vocês começarem, tá? Lembra que no semestre passado nós terminamos os dienos, né? E os dienos que vão chegar nessas estruturas aromáticas para a gente, ok? Então tá aqui a indicação do nosso livro, né? Fundamental ou básico que nós teríamos que trabalhar, tá? Deixa eu ver. É isso, tá? Então, beleza. Então, para o combinado que não sai caro, né? Então, às 20h15. Né? Opa, 5 não. Às 20h15 já estou disponível, tá? Já estou com a sala aberta para a gente trabalhar, tá? Ok? Na hora que vocês terminarem lá, já podem terminar outra aula, vocês já podem procurar o meu link que a gente já, a partir de 8h15, aí, ó, das 20h15, já começa a trabalhar, tá? Tranquilo, né? Não tem problema quanto a isso, não. Então, olha só, vamos lá. Onde é que nós vamos? O básico que nós vimos no semestre passado, que nós precisamos nos lembrar, tá? Que é aquela ideia, tá, de ácido base, né? Que nós falamos muito disso. Então, o que acontece? Todas as reações orgânicas, que são os fundamentos, só fazer um puxadinho do semestre passado, tá? Todos os fundamentos nossos que nós precisamos da química orgânica 1 estão relacionados à identificação da acidez e da basicidade, tá? O que nós temos? Quando nós estamos falando dessas teorias ácido-base, nós temos aquela de Arrhenius, que é a questão de água, certo? Que fala da existência de H+ e OH-, né? Não é o nosso interesse. E nós temos as chamadas teorias protônicas e eletrônicas, né? Então, a protônica é a chamada teoria de Bronsted-Lowry, né? Onde Bronsted-Lowry propõe o deslocamento do íon H+, né? E aqui entra a ideia do par conjugado. Foi essa definição, isso é o que nós trabalhamos, né? Aquela ideia da equação do tipo, sei lá, vamos colocar aqui, ó, NH3 mais HCl, pode ser? Pode ser. Você tem um equilíbrio químico, um indivíduo tipo NH4+, mais Cl-, né? Independente do sistema, se é aquoso, sólido, se é gasoso, né? Aqui no caso, todo mundo aqui é gasoso. Né? O indivíduo é gás, ok? Bom, o que nós temos aqui no sistema gasoso? Tá? Considerando o sistema fechado. Por que eu estou considerando o sistema fechado? Porque tem equilíbrio, né? É isso aí. O que eu tenho aqui? Se eu analisando essa transformação, analisando tanto aquilo que nós chamamos de reagente, quanto aquela parte que nós chamamos de produto, né? O que eu estou tendo?
eu estou tendo a migração do hidrogênio, do cloreto de hidrogênio para amônia, né? Então eu tenho um H+ sendo deslocado nesse sentido. Então, esse indivíduo na reação direta está sendo o meu ácido, e esse aqui na reação inversa está sendo a minha base, certo? Bom, então, o que acontece? Quando eu analiso a reação 2, ou a reação inversa, que é do produto para o reagente, para eu sair de NH3 e virar, desculpa, de NH3, ó, NH4, e voltar a ser NH3, deslocar o equilíbrio, né? Tá? O que eu vou ter? Eu tenho que ceder esse H+ para o cloreto, né? O íon cloreto. Né? Então, esse indivíduo vai agir como o ácido, só que nós vamos chamá-lo de ácido conjugado, e aqui vai ser a minha base, que eu vou chamá-la de base conjugada. Por que conjugada? Porque o cloreto só existe a partir do momento que o cloreto de hidrogênio libera o H+ na reação direta. Por isso que ele é conjugado, ou seja, ele é dependente de alguém, né? Tá? Lembra que eu até comentei algumas coisinhas do tipo que é fácil para você identificar. Olha o reagente e olha o produto. Você vai lá no produto e vê se é o ânion, se tem ânion, o ânion geralmente é a base. Se tem um cátion, o cátion geralmente é o meu ácido. Né? Isso vale tanto para a teoria de Bronsted quanto para a teoria de Lewis. Né? Tá? A diferença da teoria de Lewis é porque, ao invés de falar de próton, né, a teoria de Lewis, né, a teoria de Lewis, ela já traz para a gente a ideia do par de elétrons. Né? Par de elétrons. Então, quem cede e quem recebe, né? Quem cede par de elétrons é quem tem par de elétrons, né? Que teria, que no caso, quem é que tem par de elétrons? Um ânion. Qualquer ânion tem par de elétrons, né? Então, eu posso ceder esse elétron, eu posso receber esse par de elétrons, né? Então, é essa a ideia. Lembra que eu mandei até um texto para vocês, né? Assim, de um resumo da teoria, que lá é bom dar uma folheadinha nele, tá? A gente sempre vamos falar dessa ideia da teoria de ácido-base, né? Sempre vamos usar esse conceito de nucleófilo, eletrófilo, né? Lembra, né? O que eu tinha colocado para vocês lá? Quando é nucleófilo, né? Filo, né? A afinidade pelo núcleo, então ele tem afinidade pela carga positiva. Se ele tem afinidade pela carga positiva, é porque ele é rico em cargas negativas. Então é aquele indivíduo que tem o octeto completo e pode ceder par de elétrons. E quem é um nucleófilo? Geralmente os nucleófilos são quem? As bases de Lewis, que nada mais são também do que as bases de Bronsted, né? São as bases conjugadas, né? Ok? Ou aqueles indivíduos igual a amônia aqui mesmo, por que ela é uma base? Ela é uma base não é porque ela recebe próton H+, ela é base porque ela tem um par de elétron não ligado no nitrogênio, né? Quando você faz a estrutura do nitrogênio, esse par de elétron aqui, ó, pode ser cedido para formar mais uma ligação coordenada, que é aquela ligação covalente que lá na quinta série se chamava de ligação dativa. Né? Então ele é um nucleófilo. E o indivíduo, se eu tenho alguém para ceder o par de elétrons, é porque tem alguém que vai receber, que é aquele eletrodeficiente, né? O eletrodeficiente nós vamos chamá-lo de eletrófilo. Né? São as definições assim que nós trabalhamos, né? Nós discutimos várias vezes, fizemos exercícios em cima dessas ideias. Né? Então, toda a reação orgânica ela vai sendo trabalhada em cima de reagente nucleófilo e eletrófilo, tá? Além, lógico, né, nós temos outras características, né? Você vai ter uma homólise, uma heterólise, coisa e tal. Mas, se nós pegarmos da teoria ácido-base, né, esse conceito fundamental do que é um nucleófilo, que nada mais é do que uma base de Lewis, o que é um eletrófilo, que nada mais é do que um ácido de Lewis, né? Eletrófilo, filo, afinidade pelo elétron, né? Se eu tenho afinidade pelo elétron, porque eu preciso desse elétron. Tá? Se eu preciso desse elétron, o que nós vamos ter? Eu sou um indivíduo deficiente do elétron. Se eu sou deficiente, eu posso receber. Tá? Bom, né, são as definições simples, clássicas. Né? Bom, que mais? Tá, aí eu falei para vocês, né, que as ligações podem quebrar de forma de homólise, né? Ok? Que é homo por igual, lise é uma quebra por igual. A homólise é aquela que gera radicais livres, que são extremamente reativos, né? Radicais livres.
a homólise ocorre a separação daquele parzinho de elétron da ligação covalente, né? Eu tenho um rompimento da ligação ali. Tá? Então, no caso da homólise, eu vou formar indivíduos que são eletricamente neutros, né? Eles são neutros. Não tem carga, né? Não há ganho nem perda de elétrons, eu apenas separo aquela ligação covalente, né? Então, você tem lá um X emparelhado com o Y, né? Um parzinho de elétrons. O que vai acontecer no heterólise, na homólise? O X sai carregando o elétron dele e o Y carregando o elétron dele. Então, não houve ganho de elétrons para um lado nem para o outro, né? Então, não tem formação de cátion nem de ânion aí. Tá? Eu tenho um indivíduo que eu chamo de radical livre. O que é um radical livre? Espécie química que tem um elétron desemparelhado. Né? Ok? Então o radical livre pode ser um ácido de Lewis? Não pode. Porque para ser ácido de Lewis e base de Lewis, eu tenho que envolver um par de elétrons e não uma unidade de elétrons. Né? Com coisinhas que eu falei para vocês também. No caso, o oposto da homólise é a hétero, né? Heterólise. Né? O que é uma heterólise? É uma quebra. Isso, é uma quebra diferente, onde eu tenho a formação de íons, né? Então aqui eu tenho formação de íons. E íons são espécies eletricamente carregadas, né? Que você chama de cátion e chama de ânion, né? Ou seja, um indivíduo que tem passa a ter, né? Não tem, né? Ele passa a ter, né, uma deficiência de elétrons, é o cátion, e aquele indivíduo que passa a ter um excesso de elétrons é o ânion, né? Tá? Então, são as duas formas que nós temos na heterólise. A heterólise, lá na inorgânica, se chama muito de ionização, né? Que é a formação de íons, tá? Que é aquela ideia da quebra da ligação covalente e tal, elemento mais eletronegativo, mas não depende da eletronegatividade, né? Depende de fatores, igual catalisador e tudo mais, né? Bom, o que mais? Outro pontinho que nós vimos, né, eu comentei para vocês das reações. As reações, elas sempre têm a mesma característica, é quebra de ligação, formação de ligação. Quebra de ligação do reagente, formação de ligação para o produto, tá? Então, nós sempre teremos aquela ideia de quebra de ligação sigma, formação de ligação pi, ou formação de ligação pi, quebra de ligação sigma, né? Então, é sempre a mesma relação. Então, basta você identificar as condições, né? Bom, dentro dessas condições de ligações, né, de quebra de ligações, eu tenho as reações de adição. Geralmente vai ocorrer adição quando eu tenho ligação pi, ok? Eu vou sair de uma ligação pi, vou formar uma ligação sigma, também chamada de saturação da molécula, né? Tá? Que mais? Eu tenho a reação de eliminação. Eliminação é aquela que você remove um grupamento, você sai de ligação sigma e forma pi, é o oposto da adição, né? A eliminação. E você tem a reação de substituição, né? Substituição vai ser a primeira que nós vamos trabalhar. Substituição. Substituição nada mais é do que uma troca. Né? Então, nós temos adição, eliminação, substituição, certo? E nós temos um tipo de reação chamada de rearranjo. Né? O que é o rearranjo? O rearranjo é uma movimentação da própria molécula, né? Um rompimento de ligações na própria molécula que eu mudo o ligante de lugar. Tá? É um rearranjo. Mas o que nós vamos trabalhar nesse semestre? Principalmente substituição, tá? E adição. São as que nós mais vamos trabalhar. Nós temos um caso de eliminação, tá? Que nós vamos discutir lá mais à frente, quando nós estivermos falando de... como é que é o nome? Álqueis, né? Eu fiquei uns dias parado, aí dá nisso, né? A memória trava. Álqueis, né? Na hora que nós estivermos falando de álqueis, nós vamos ter umas reações de eliminação. Então, esses são os tipos básicos, os fundamentos, né? Quando nós chamamos as reações orgânicas em si, ok? Bom, em cima dessa ideia, então, nós podemos tratar do primeiro grupo, né? O que seria esse primeiro grupo? Nós podemos tratar das chamadas reações em aromáticos, né? Então, vamos ver aqui alguma coisinha. Aromáticos. Meninos,
Aromaticidade, ou o termo aromático, ele está aí mais sobre o fator histórico, tá? Porque esse termo aromático, lá quando se descobriram as primeiras moléculas, né, deu esse nome porque as substâncias isoladas do óleo de tolu, né, ou do bálsamo de tolu, ele tinha um cheiro adocicado. E esse cheiro adocicado acabou dando o nome de compostos aromáticos, ou óleos aromáticos, né? Então, era as primeiras definições, né? Então, ficou até hoje, né, essa ideia de aromático. Só que o aromático hoje para a gente não está mais relacionado, tá? Não está mais relacionado a essa questão de odor, tá? Apesar deles terem o cheiro adocicado, mas o fundamento das reações orgânicas e dos compostos orgânicos em si, essa ideia de aromático não tem mais a ver com essa ideia de que o composto tenha que ter um odor. Só existe esse nome aromático ainda por um fato meramente histórico. Tá? Lógico, né? Meramente parece que é uma coisa desprezível, né? Mas a verdade porque ficou como fator histórico mesmo, e assim, não ligue o termo aromático ao odor mais, tá? E sim a uma propriedade química que nós vamos ter nessas moléculas. Elas são extremamente diferentes, né? Elas são bastante excêntricas quando se trata do comparativo dela com as demais, tá? E boa parte dessas moléculas aromáticas, elas vão vir da síntese daquelas reações de Diels-Alders, que eu comentei com vocês, os dienos, né? Aquela adição 4 e tal, que a gente fez no semestre passado. Lógico, algumas coisinhas a gente vai até fazer é, recapitular alguns pedacinhos dela, né? Tá? Para a gente trabalhar os compostos aromáticos em si. Tranquilo? Beleza? Bom, então, olha só, quem são esses aromáticos hoje para a gente, né? Os aromáticos hoje é o benzeno e companhia limitada. Então, uma quantidade de moléculas considerável aí. E eles são extremamente excêntricos, porque assim, são moléculas insaturadas, porém, elas não reagem como moléculas insaturadas, ou seja, elas não têm as mesmas propriedades das moléculas insaturadas, que é igual os alquenos, né? Lembra quando a gente falava do alqueno? Tá? Quando eu estava falando do alqueno para vocês, o alqueno sofre reações de adição. Né? E os aromáticos, em condições normais, né, em CNTP, ele não vai sofrer reação de adição. Ok? Então, quem assim se vislumbrou com os aromáticos no início lá do século XVIII, né? Século XVIII? Lembrar se é século XVIII? Não, século XIX, né? Século XIX. No final do século XVIII e início do século XIX, foi Faraday, né? Michael Faraday, aquele da física também, tá? Foi ele que começou a fazer o isolamento dessas moléculas, tá? E em cima disso apareceram vários outros que estudaram profundamente até chegar na proposição de uma estrutura que foi feita, né, inicialmente por Kekulé, tá? Então, o mesmo Kekulé da ideia das tetravalências, né? Então, o benzeno, ele foge totalmente à regra, porque ele é um indivíduo do tipo C6H6. Opa, cadê minha caneta? Sumiu aqui. Os aromáticos são moléculas, né? São hidrocarbonetos, vamos colocar assim, né? São hidrocarbonetos de fórmula geral, CXHY, tá? Onde boa parte dessa aromaticidade dele, dessas moléculas, né, desses compostos aromáticos, quando a gente fala que ele é um C6H6, a relação carbono-hidrogênio, tá, são muito próximas. No caso do benzeno, ele é 1 para 1, mas igual o tolueno é um C10H8. Tá? Então, assim, é uma molécula extremamente insaturada, tá? Porém, as propriedades químicas dela não se comportam como moléculas insaturadas em si, tá? Então, toda vez que você pensar agora em aromáticos, inicialmente, tá? Sempre você vai pensar no benzeno, tá? Eu vou representar sempre na forma de linha, questão de praticidade,
ele sempre vai alterar uma ligação simples de uma dupla, tá? Então, ele é um poliinsaturado, ele entraria naquela turma dos dienos, né, dos trienos, né? Eu tenho ligação π, ligação sigma, ligação π, ligação sigma, ligação π e ligação sigma, né? Eu tenho essa alternância, onde, já eu falo por que dessa alternância, né? A gente chama de ressonância, é isso, onde hoje nós representamos o benzeno de uma forma geral, tá? Assim, que é o núcleo aromático, né? Então, se você ouvir o termo núcleo aromático, estou referindo-se a esse anel, ou simplesmente você vai chamá-lo de benzeno. Tá? Vem da nomenclatura lá inicial, que era, eles chamavam o óleo, né, que deu origem de benzina, né? Aí então acabaram, na tradução da nomenclatura, acaba vindo esse nome, diminuir o tamanho da tela, né? Tá certo. Então, eu identifico, né, nós temos algumas propriedades dele que nós vamos discutir, vou só puxar aqui o ganchinho da nomenclatura para a gente se lembrar. Quando está falando do benzeno, é muito simples, né? Sempre que você tiver alguma coisa ligada a ele, você dá o nome dessa coisa que está ligada a ele e escreve benzeno na frente. Por exemplo, se eu tivesse cloro aqui, eu teria o cloro ligado ao benzeno. Você pode escrever cloro ao benzeno direto, né? Se eu tivesse um metil aqui, ó, certo? Você teria o metil ligado ao benzeno. O metil ligado ao benzeno também é conhecido como tolueno, tá? Essa é a nomenclatura usual dele, ok? Tá? E assim vai, né? Ele vai crescendo a nomenclatura. Agora, quando eu tenho dois grupos ligados a ele, então eu passo a ter aquela ideia das posições. Esse aqui acaba sendo revisão daquela parte da nomenclatura que nós vimos, tá? Então, se eu tenho alguém ligado aqui, certo? E eu tenho, olha só, a gente vai enumerar a cadeia. Vamos enumerar a cadeia. Então, eu tenho 1, 2, 3 e 4. Se eu estivesse enumerando no sentido anti-horário, é a mesma coisa, né? 3 e 4. Então, se eu tiver alguém ligado no carbono 1 e no carbono 2, outro ligante no carbono 2, eu falo que eles estão orto em relação um ao outro, né? A gente pode usar o prefixo o. Se eles estiverem na posição 1 e 3, eu vou colocar uns exemplos já já, tá? Eles estariam na posição meta, que eu posso representar por um M. E se eles estivessem na posição 1 e 4, que é o oposto um do outro, eu chamo isso de posição para ou simplesmente um P, né? Então, olha só, vamos pegar alguns exemplos bem simples, né? Suponha esse aqui, ó. Vou colocar um bromo aqui e outro bromo aqui, ó. Ok? Se eu fosse enumerar a cadeia, daria o quê? 1 e 2, né? Certo? 1 e 2. A relação 1 e 2 é orto. Então você falaria que ele é o quê? Orto. Escreve orto, depois só o rosinho. 2 vezes o bromo, é um dibromo. Ok? Todos os dois estão ligados ao benzeno. Tá? Ok? Tá? Essa é a ideia, né? Se eu estivesse ampliando, né, a sequência de nomenclatura, né, o que eu poderia escrever aqui? Ó? Então, vamos colocar mais dois exemplos aqui. Ó. Se eu tivesse com o bromo aqui e o bromo aqui, vou colocar os dois exemplos, que aí eu já encerro esse exemplo aqui. O bromo aqui e o bromo aqui, tá? Então, ó, esse aqui daria a enumeração 1 e 3, né? 1 e 3, meta. Meta, dibromo, benzeno. Tá? Aqui é a mesma coisa. 1, aliás, eu vou fazer até o contrário aqui. Ó. 1, 2, 3 e 4. Ficou na posição 1 e 4, né? Você poderia colocar 1,4 dibromo, benzeno, ou simplesmente escreve o quê? Para dibromo, benzeno. Ok? Então, essas são as formas de nós identificarmos
esses compostos. Lembrando que essa ideia do ortomet e para, tá? Ela só é aplicada quando você tem 2 substituintes. Se eu tiver um terceiro substituinte, aí você só enumera, tá? Então, ok? Essa ideia ortomet e para, 2 substituintes. Um terceiro substituinte que você teria que fazer, exatamente, você teria que só enumerar a cadeia, tá? Então, vamos colocar, se eu tivesse, vamos ver isso com bromo mesmo, né? Aqui, ó. Se eu tivesse feito assim, ó. Tivesse colocado um bromo aqui, um aqui e um aqui, ó. Tá? Posso falar que enumerar a cadeia aqui, ó, ficaria o quê? 1, 2, 3 e 4, né? Aí, como eu tenho ligante no 1 e 2, eu poderia falar orto de bromo, no 4 para de bromo? De jeito nenhum, né? Tá? Quando eu tenho 3 ligantes, você vai lá e posiciona eles, ó. Seria o quê? 1, 2, 4, não é 3 vezes? Tribromo, tá? Tribromo ligado ao benzeno. Certo? Ok? Então, ortomet e para, nós já vimos isso, ele só é usado quando eu tenho somente 2 ligantes. No terceiro ligante, já esquece, tá? Ótimo. Só para a gente relembrar outro detalhe, se eu tiver uma cadeia principal e eu tiver o benzeno ligado diretamente na cadeia principal, então ele acaba sendo a ramificação, tá? Beleza. Se nessa cadeia principal, antes do benzeno, eu tiver um CH2, tá? Eu tenho um outro nome de ramificação. Então, ó, quando a ramificação está ligada diretamente, quando o benzeno está ligado diretamente na cadeia principal, ele vai ser chamado de fenil. Quando entre o benzeno, tá? Entre o benzeno e a cadeia principal, que é esse risco que eu deixei aí, tiver um CH2, ao invés de ser fenil, eu vou chamá-lo de benzil. Tá? Existem várias outras, tá? Ramificações com benzeno, tá? Porém, vou colocar aqui as mais simples, tá? Tranquilo? E é interessante que vocês vão ver algumas abreviações, tá? O que são essas abreviações? Vou colocar aqui porque vai aparecer aí para frente. O fenil, eu posso escrever só assim, ó, C6H5. Apareceu isso aqui, você já sabe que é um fenil, tá? O que eu posso escrever também? Eu posso escrever assim, ó, P maiúsculo, H minúsculo, que vem do inglês, tá? Ok? É o fenil. Ou ainda, você pode escrever o fenil assim, ó, o Fi, né? Que é um... Pronto, desse jeito. Tá? Então são formas de representar, ok? Qual que é mais comum aparecer? Assim, aparece mais vezes o C6H5, tá? É mais comum. Mas vai que aparece essas outras representatividades aí para vocês, tá? Ok? Então, essa aí é a identificação, né, vamos dizer assim, da estrutura do benzeno, tá? Só na metade do século XIX, para início do século XX, né, que o benzeno realmente foi mostrado como molécula, né? E Kekulé propôs lá as estruturas dele direitinho, né? E acabou se descobrindo as suas propriedades com essa ideia que Kekulé colocou, tá? Então, olha só, apesar de ser insaturado, ele não reage como molécula insaturada. Então, deixa eu até fazer um resumo aqui para você. Pensa assim, ó, benzeno. Tá? Ao invés de ficar, fica só o desenho, ó, benzeno. Como ele é insaturado, se ele é insaturado, se eu fizesse uma reação com bromo, uma adição normal de bromo, igual aquela dos aletos, né? Essa reação com bromo, o que iria acontecer? Nada, não reage. Tá? Não reage. Não tem essa adição com bromo. Ah, beleza. Aí eu vou lá e eu faço esse indivíduo, vou oxidar ele. Vou usar uma solução de permanganato de potássio, por exemplo, ou de cromato de potássio, tanto faz. Vamos ver permanganato mesmo. MnO4-. É uma reação de oxidação extremamente útil quando se tem compostos insaturados. O que acontece? Não reage.
Tá? Aí tem outras, hidrogenação, lembra que nós fizemos hidrogenação? Lembra, né? Então, hidrogenação do alqueno, que virava alcano, né? Então, se eu fizesse uma hidrogenação dele aqui, ó, na presença de um metal, uma hidrogenação níquel, o que vai acontecer? Não reage em condições ambientais. Tá? É sempre aquela ideia da CNTP. Tá? Ok? A reação é desprezível aí, ok? Existem outras. Então, o que acontece? O benzeno, os aromáticos, como um todo, são cadeias fechadas e insaturadas. Porém, eles não têm as propriedades, as características de compostos insaturados, tá? Ok? Então, deixa eu colocar aqui embaixo, aqui, ó. Apesar de insaturados, apesar de ser insaturados, não agem como compostos insaturados, tá? Ok? Então, assim, aí já começa as excentricidades, tá? Então, como é que Kekulé, né, resolveu esse problema, né? Qual foi a teoria estrutural criada por ele? Bom, ah, inicialmente, né, se nós ficássemos discutindo a questão de tamanho de ligação, quando se fala da ligação dupla, né, o que acontece aqui? Ó, vamos pensar aqui um pouquinho. Uma ligação dupla, ela é mais curta do que uma ligação simples. Tá? E aí, se nós ficássemos pensando em desenhar uma estrutura, analisando o tamanho da ligação, tá? O que nós teríamos? Nós teríamos uma molécula disforme, né? de comprimentos diferentes. Né? O que é esse comprimento? O que acontece? Numa ligação sigma, a distância entre dois pontos aqui, ó, é de 1,54 angstrom. Tá? É uma ligação bem comprida, né? Quando eu tenho a ligação π, tá? Ela está na ordem de 1,34 angstrom. 1,34, certo? Agora, quando eu vou analisar o benzeno, se eu fosse pensar por esses comprimentos de ligações, eu teria que ter uma molécula com uma ligação dupla curtinha, uma ligação sigma longa. Ligação sigma longa, uma ligação dupla curtinha. Uma ligação sigma longa e uma ligação dupla curtinha. Não ficou bem distribuído, não, mas se eu fosse respeitar esses comprimentos de ligações aqui, tá? Eu teria uma molécula distorcida. E eu não tenho isso, tá? Por que eu não tenho isso? Quando eu vou analisar o espectro da molécula do benzeno, todas as ligações são do mesmo tamanho. Tá? Então, aqui, ó, essa ligação carbono-carbono e essa ligação carbono-dupla carbono, tá? Todas são iguais. Tá? Elas são na ordem de 1,39 angstrom. Tá? Ela está entre a ligação sigma e a ligação π. Tá? Aqui, ó, normal. Numa cadeia comum, uma ligação sigma tem esse comprimento aqui. Numa cadeia comum, uma ligação π tem esse comprimento. Quando se trata do benzeno, todas as ligações aqui, ó, estão na ordem de 1,39, que é um valor intermediário. Tá? É um valor intermediário. E quem propôs, quem provou isso, né, foram as análises que inicialmente Kekulé fez. Tá? Ele realmente fez as estruturações, ele analisou todas essas estruturas, tá? E chegou a algumas conclusões que só foram provadas, né, depois. Tá? Tanto que foi por volta, entre essas propostas de Kekulé e a proposição do desenho da molécula, foi de 1840, 1850, e assim, foi confirmado isso por volta de 1920. Tá? Então, assim, realmente passou um tempão. Tá? Então, olha só, o que acontece? Deixa eu copiar um desenho aqui, porque ao invés de eu ficar escrevendo ele, deixa eu achar ele aqui só um pouquinho.
desenho estrutura de estabilidade do benzeno, tá? Qualquer livro lá de orgânica, você vai ver essas introduções aqui, tá? Aqui, encontrei. Vou copiar aqui. Ctrl. Tá aqui. É porque eu sou muito bom para desenhar, né? Então, eu vou copiar o desenho aqui. Isso. Eu vou explicar para vocês agora. Peraí. Tá? Porque eu ia desenhar essa ideia aí, mas meu desenho é tenebroso. Aqui. Ver se está no tamanho bom. Aí, tá enxergando direito. Vamos passar a ampliar mais um pouquinho, né? Aqui. Pronto, meninas, o que acontece? Se o benzeno fosse agir igual uma molécula insaturada, a reação de hidrogenação, né? Só colocar aqui, porque eu já volto para explicar para vocês. Ó. Lembra lá, ó, quando a gente tinha uma dupla ligação, eu pegava o hidrogênio com platina, né, com níquel, qualquer aqui, um catalisador, eu transformava essa ligação π em uma ligação saturada. Né? Então eu passava a ter 3 hidrogênios ligados aqui agora. Ok? Era uma reação de adição. Tranquilo? Beleza. Tá? Isso é a ideia. Tá? Em cadeias abertas nós estávamos fazendo isso. Então, o que acontece? O que eles compararam? Eles pegaram o ciclo hexatrieno e foi fazendo a comparação. Primeiro, quando ele comparou, presta atenção, quando ele pegou o ciclo hexeno, que só tem uma dupla ligação que está aqui, ó, reagiu com hidrogênio, liberou aproximadamente 120 kJ. Tá? Aqui, ó, 120 kJ. Ok? Então, a hidrogenação de um ciclo alqueno para dar origem a um ciclo hexano, tá? Então, escrevendo aqui a equaçãozinha para você, é como se eu tivesse feito assim, ó. Eu tenho o ciclo alqueno, tá? Tá aqui, peguei hidrogênio, ok? E eu tive como produto o ciclo hexano, ok? Reação de adição, tá? Beleza? Beleza, né? Então, tá aí. No gráfico é bom que a gente põe todo mundo junto. Então, quando ele fez isso, ele achou que com um DH, que é a variação de entalpia, de menos 120 kJ aproximado, tá? Beleza. Então, o que era de se esperar? Vamos lá. Vamos analisar ali que a gente vai... Aí depois eu escrevo as ideias para vocês, tá? O que era de se esperar? Se eu tenho uma dupla ligação só, certo? Quando eu tiver duas duplas, eu terei que ter o dobro da quantidade de energia liberada. O que eles encontraram? É algo próximo, né? O dobro de 120 seria 240. Eles acharam 232, tem relevância, né? Tá dentro do fundamento, né? Pensando assim, então, o que eu teria? Qual a quantidade de energia se eu tivesse 3 duplas ligações? É simples. Se uma me dá 120 para transformar em ciclo hexano, quando eu tiver duas duplas, para eu formar o ciclo hexano, eu vou precisar de 232 kJ. Foi o experimento. Então, quando eu tiver 3 duplas, eu teria que ter o quê? 3 vezes 120, que daria 360. Tá? E eu tenho 360, o esperado é 360. O esperado, que é esse aqui, ó. Tá? Só que na prática, quando eu faço a hidrogenação do benzeno em alta pressão, e não em condições normais, tá? E não em CMPP, em alta pressão e altas temperaturas, a quantidade de energia que é dissipada é de menos 208. Olha que diferença. Eu estava esperando 360 kJ, certo? E eu obtive o quê? 208. Aí eu obtive 208, que dá aproximadamente o quê? 152 quilocalorias, tá? Quilojúlio, desculpa. Aqui dá uma diferença de 152 quilojúlio. Beleza, mas onde é que foi parar esse quilojúlio aí? Aí que entrou a discussão da estabilidade da molécula do benzeno, ou seja, em que o benzeno, apesar de de ser uma molécula insaturada, ele não reage como uma molécula insaturada comum. Tá? Aí foi proposta que essa estabilidade, essa diferença de energia, ficou chamada de energia de estabilidade por ressonância. O que quer dizer essa ressonância? Que essas ligações duplas e simples aqui ficam em constante movimento, elas não são
fixas, elas estão em movimento ao redor da estrutura, tá? Ok? Então, a Kekulé propôs essa estrutura de ressonância para justificar a estabilidade do benzeno, tá? Onde, quando ele desenha a estrutura, tá? Foi aí que ele veio com esse negócio de comprimento de ligação, tá? Quando ele desenha a estrutura, ele coloca essa ideia aqui, ó. Isso aqui, dupla, dupla e dupla. Aí eu coloco aqui, ó, hidrogênio. Por que eu ponho hidrogênio? Porque cada carbono aqui tem um hidrogênio, né? Então, ele é um C6H6. O que ele propôs? Que essa ligação, ou essa ligação aqui, ó, que é a sigma, todas as duas é da ordem de 1,39 anos, independente se é a ligação π ou não. E aqui é 1,39 angstrom. E esse comprimento de ligação carbono-hidrogênio aqui, ó, está na ordem de 1,09. A gente esperaria 1,10, tá? E aí dá 1,9. Bom, o que acontece? Foi a partir... Ué, fez um barulho aqui, eu fui ver o que era. O que acontece, então? O que acontece é que, ao invés de nós termos a dupla ligação localizada, ou seja, eu sei que a dupla está aqui, sei que ela está aqui, o que ele descreve é que, ao invés de ter essa dupla ligação localizada, as duplas ligações seriam deslocalizadas. O que ele quer dizer com isso? Que essas duplas ligações ficariam em movimento ao redor dos 6 carbonos que eu tenho no anel. Então, é por isso que nós representamos o benzeno na forma desse anel aromático, ou simplesmente núcleo aromático, tá? Então, isso aqui representa o que para a gente? As 3 ligações π que eu tenho no anel, tá? Isso implica em dizer que essa ligação π, essa dupla ligação, ela é deslocalizada. O que eu quero dizer com esse deslocalizada? É que o par de elétrons que forma uma ligação π, ele não fica paradinho, ele fica em constante movimento sobre os 6 átomos de carbono, que vai gerar essa estabilidade espetacular, nós poderíamos dizer assim, quando se trata da estrutura do benzeno, tá certo? Beleza? Então, o benzeno é uma molécula extremamente estável, sim. Por que ela é muito estável? Ela é estável porque as duplas ligações dele ficam em constante movimento, tá? Elas ficam movimentando por quê? Porque os orbitais que formam a ligação são orbitais paralelos, tá? O que é esse orbital paralelo? É aquele orbital P puro da hibridização. É que todos os carbonos são do tipo sp2, né? Então, se eu tenho carbonos do tipo sp2, o que nós vamos ter? Além da ligação sp2, que é normal, nós teríamos também o orbital P, que vai formar a dupla ligação que está fora do plano, né? Ok? Tranquilo? Então, é daí que vem a estabilidade do benzeno, é da deslocalização da nuvem π de elétrons, ou simplesmente o que nós chamamos de híbrido de ressonância, tá? Ok? Bom, vamos lá? A expectativa é que o benzeno fosse uma molécula insaturada. Eu diminui demais a tela, hein? Agora que eu percebi. A expectativa é que o benzeno agisse como uma insaturação tripla, ou seja, 3 vezes uma dupla ligação. Tá? Então, a expectativa era que, se para uma dupla ligação eu tenho 120 quilocalorias, quilojoule, para 3 duplas ligações, então eu teria que liberar 360 quilocalorias, quilojoule. Tá? Ok? Quanto menor a quantidade de quilojoule liberada, menor a quantidade de energia dissipada, mais estável é a molécula. Tá? Então, quanto mais exotérmica é a molécula, maior a sua instabilidade. Quanto menor a quantidade de energia dissipada, maior a sua estabilidade. Então, o que ele propôs aqui? Que o benzeno é muito mais estável, no caso 152 kJ de diferença, se eu tivesse um ciclo hexatrieno, que é uma molécula teórica, tá? É um modelo teórico, tá? Eu apenas repliquei de uma ligação para outra, ok? Só tomando uma água aqui, porque eu converso demais, né? Ótimo, então essa é a justificativa de termodinâmica, ou simplesmente justificativa de energia, do fluxo de energia, tá? Então, todo benzeno, todo aromático, nós teremos essa lógica, todas as ligações do mesmo comprimento, tá? Então, vamos colocar aqui, ó.
todas as ligações carbono-carbono de mesmo comprimento ligações π deslocalizadas que mais nós podemos colocar aqui? Molécula muito estável. Quanto estável? 150 kJ a mais do que era o que tinha de expectativa. Ok? Beleza? São 3 pontos aí para nós discutirmos a questão dos compostos aromáticos ou simplesmente benzeno e companhia limitada. Tranquilo? Bonzinho, né? É bem simples, isso não é difícil, tá? O que nós temos que nos ater, ok? A essas características aqui de estabilidade, tá? Ok? Apesar de ser molécula insaturada, não age como molécula insaturada. Por que ela não age como molécula insaturada? Porque a ligação π, ela é deslocalizada, tá? Ou seja, ela não é fixa, ela fica em constante movimento. E esse constante movimento faz com que um elétron só, né? Lembra que toda vez que eu falar de uma ligação covalente, né? Vamos pensar aqui, ó. Uma ligação covalente é um par de elétrons, né? Certo? Então, suponha que eu tivesse colocado esse elétron aqui de azul, ó. Ok? Agora você viu esse elétron azul aqui em cima desse carbono. Ok, na próxima imagem você vai ver esse elétron aqui. Depois você vai ver esse elétron aqui. Depois você vai vê-lo aqui, depois você vai vê-lo aqui, depois você vai vê-lo aqui. Então, o mesmo elétron caminha sobre 6 carbonos. Então, esse elétron está aprisionado sobre 6 carbonos, tá? Então, isso faz com que ele seja difícil de ser cedido na forma de um nucleófilo, um eletrófilo, tá? O que vai acontecer, então? Ao invés de eu ter a doação desse elétron, ele vai ficar retido na estrutura. Isso implica em dizer que essa molécula é estável, tá? Ela não tem uma facilidade de reagir, ela não tem a facilidade de ser transformada em um outro produto, ok? Ótimo, então tá aí a primeira ideia ou a primeira justificativa, tá, do chamado composto aromático ou simplesmente os compostos aromáticos, tá? Bom, tem uma outra definição que a gente chama de regra de Huck, eu vou começar a falar dela, tá? Ela é bem grande, mas vou falar um pedacinho sobre isso aqui, ó. Regra de Huckel, tá? A regra de Huckel é um número que um físico alemão ele descreveu quando ele estava estudando os compostos aromáticos ali por volta de 1930, 1940, tá? Aquele intermédio ali, tá? De 30 para 40, chamada de 4n mais 2 igual a π, tá? O que acontece? Essa é uma função matemática que ele coloca que se você resolver essa função para uma molécula e o n, o resultado de n, der um número inteiro, ele chama esse indivíduo de molécula aromática, tá? Esse cálculo matemático, foi proposto por Huckel, né, ou por Huckel, né, como preferirem, alemão, todo mundo sabe ler, né, que é uma beleza, né, daquele jeito, né? Então, ele propôs esse cálculo para justificar a estabilidade de algumas moléculas, tá? Ela é aplicada a compostos formados pelo anel, ok? Anel aromático, tá? E, assim, toda vez que você fizer esse cálculo e der um número n igual a um número inteiro, então nós teremos o quê? Uma molécula aromática, tá? Então, olha só. Quem é π? Π será para a gente um número de insaturações. Aliás, vou colocar até de outra forma, fica melhor. Número de elétrons na insaturação. Ok? Resolvendo isso,
Se N for inteiro, se, né? N inteiro, isso quer dizer que a molécula é aromática. O que quer dizer que a molécula é aromática? É uma molécula cíclica, tá? Insaturada, onde todas as ligações são da mesma ordem de comprimento, ok? E extremamente estável, tá? Isso seria uma das definições, tá? Ok? Os anéis monocíclicos, ou seja, esses anéis pequenos, né? Geralmente quando você encontra 2, 6, 10, 14 elétrons, tá? Nas duplas ligações, são moléculas aromáticas, tá? Ok? Então, como que a gente vai verificar isso? Deixa eu colocar alguns exemplos. Vou pegar o mais simples de todos. Tá? A gente sempre partir do mais comum, né? Beleza. É uma molécula aromática? Beleza. Vamos lá. Deixa eu escrever isso aqui por partes. Né? É aromático? Beleza. Para eu ser aromático, eu tenho que ter alguns requisitos. Tá? E que tem que ser molécula plana. Quando eu sei que a molécula é plana, todos os carbonos serão sp2. Tá? Ok? Só vale para os ciclos, é claro, né? De aromáticos, tá? O que mais? Além disso, ele tem que ter o quê? Obedece Huckel. O que é obedecer a Huckel? Obedecer a Huckel é resolver essa equação e achar um N inteiro. Como é que eu vou resolver essa equação? Vou te mostrar aqui tanto que é difícil resolver essa equação. Tá? Dá até calo na ponta do dedo. 4N mais 2 igual. Igual a quanto? Quantos elétrons eu tenho ali, ó? Formando a dupla ligação. 1, 2, lembra que cada dupla ligação é um par de elétrons. 3, 4, 5 e 6. Então aqui eu vou colocar 6. Beleza, agora você vai para os cálculos. 4N igual a 6 menos 2, que eu levei o 2 para lá, certo? 4N é igual a 4. Resolvendo que vai dar N, 4 dividido por 4, né? Então você tem que aqui N é igual a 1. Então, N deu um número inteiro. Se ele deu um número inteiro, você pode chamar essa molécula de uma molécula o quê? Aromática. Tranquilo? Beleza? Beleza. Só essa molécula aí? Não. Deixa eu pegar umas moléculas maiores. Não vou desenhar não, tá? Vou copiar uma aqui, deixa eu achar aqui. Moléculas aromáticas, moléculas aromáticas. Aqui, ó. Essa aqui serve. Esse aqui, ó, é um ciclo hexa. Não é hexa, ó. É um ciclo octatrieno, são de 8 lados. Aqui, ó. Não ficou muito legal não, mas eu deixei distorcer a hora que eu peguei o desenho. Mas dá pra gente fazer aqui, ó. Vou pegar aqui o lápis. Ó. Vou fechar aqui. Tá dupla. Aqui tá dupla. Aqui outro. Outro, aqui a dupla. Aqui outro. A dupla. É aromático. Primeira coisa, todos os carbonos são sp2, né? Beleza, é um ciclo, tranquilo, tá? Ótimo, então. Quantos elétrons π eu tenho? Aí vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então você vai lá, 4N mais 2 igual a 8, certo? N é igual a 4N é igual a 8 menos 2. Beleza. Então, N vai dar o quê? 6. Então, nós vamos ter... Então, nós vamos ter o quê aqui? N
igual a 6 dividido por 4. N vai ser, ó, você divide aqui por 2, dá 3, né? Você divide aqui por 2, dá 2, dá 3 meios. Não deu o número inteiro, ó. Tá vendo? Então quer dizer que essa molécula é o quê? Não aromática. Tranquilo? Beleza? Tá? Então essa assim é uma das formas de cálculo, tá? De algumas formas de expressão que nós temos quando você vai fazer a determinação de aromaticidade. Então, primeira coisa, todos os carbonos devem ser carbonos sp2, ou seja, tem que ter pelo menos tem que ter a dupla ligação, é sempre em anéis, certo? Então, sendo todos os carbonos sp2 já é uma molécula plana. Além dela ser plana, eu tenho que avaliar se ela obedece ou não o número Huckel, tá? Tranquilo? Sem problemas? Tranquilão? Ok, deixa eu pegar uma molécula maior aqui. Ó. Vamos pegar o anuleno, anuleno 14. Aqui, ó. É uma cadeia com 14, né? 14. O anuleno. Vamos contar aqui, ó. Todos os carbonos você está vendo que são duplas ligações, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, ó, 4N mais 2 igual a 14. 4N é igual a 14 menos 2, certo? Então, eu ficaria com 4N igual a 12. N daria 12 dividido por 4, então N vai me dar 3. Então, seria uma molécula classificada como sendo o quê? Aromática, né? Então, tá vendo? Não é difícil você identificar isso, tá? Mas quais são os detalhes? Você tem que tomar cuidado. A molécula tem que ser plana. Quando é que eu sei que a molécula é plana? Eu sei que ela é plana porque todos os carbonos são sp2, tá? Beleza? Esse é um indicativo. Além dela ser plana, ela tem que ser o quê? Obedecer a regra de Hooker. Por que eu estou chamando atenção para isso? Porque, ó, quer ver? O butadieno, o ciclo butadieno, ela existe, tá? Ver se eu consigo desenhar sem o alto preenchimento não atrapalhar. Eita. Vamos ver se eu consigo desenhar sem o alto preenchimento. Já tá fazendo. Se eu aumentar aqui, ele vai tentar desenhar outra coisa, tá? Vamos lá. Todos os carbonos são sp2, porque todos os 4 carbonos aqui fazem dupla ligação. Então, você fala assim, então já é uma molécula aromática, não é? Porque todos esses carbonos são sp2. É um indício, né? Então, 4N mais 2 tem que dar o número de N, né? Então, 1, 2, 3, 4. Aqui seria 4. Então, eu teria 4N igual a 4 menos 2. 4N me daria 2, N me daria 2 sobre 4. Então, N aqui me daria 1 sobre 2. 1 sobre 2 é número que não aromático. Tá vendo? Porque a gente não pode olhar simplesmente e ver, não, todos os carbonos são sp2, então a molécula é aromática. Não, de jeito nenhum. Eu tenho que avaliar cada caso para saber se a molécula é aromática ou não. Ou seja, eu tenho que verificar se todos os carbonos são sp2 primeiro, depois verificar o número de Huckel para ver se está de acordo com a definição de aromaticidade ou não. Tranquilo? Beleza? Então, ó, a ideia de aromaticidade não tem mais a ver com a ideia de ter odor. Aromaticidade quer dizer de moléculas planas que obedecem à regra de Huckel. Tá? Então, tem que ser as duas situações simultâneas. Tá? Não é uma ou outra, são as duas. Tá? Eu só tenho a significância disso, tá? Que um composto é aromático, significa dizer que seus elétrons π estão deslocalizados. Eu não tenho a dupla ligação parada. Tá? Ele está em movimento sobre o anel. Tá?
Isso confere essa deslocalização dos elétrons π, dos elétrons da dupla ligação, confere uma estabilidade muito grande à molécula. Tá? E essa estabilidade é a estabilidade termodinâmica, tá? Que é essa desses valores que eu mostrei aqui para vocês da equação, tá? Ou seja, se eu fizesse a hidrogenação do ciclo hexatrieno pensando no mesmo raciocínio de uma dupla ligação, eu teria que ter 360 kJ. E quando eu faço essa hidrogenação, eu não obtenho 360, e sim 208. Eu tenho uma diferença entre o teórico e o real de mais de 150 kJ. Essa diferença é a diferença da chamada estabilidade de ressonância ou estabilidade de elétrons π, tá? Que é o da dupla ligação. Isso só foi comprovado, tá? Já no século passado, tá? Século XX, tá? Quando as técnicas de ressonância apareceram vamos dizer assim, no mercado, ok? Bom, deixa eu ver se eu coloco mais alguma ideia aqui. Quanto tempo nós já fizemos? Já fizemos um pouquinho de tempo já, né? Deixa eu pegar vou pegar mais um caso aqui, peraí. Vamos pegar esse aqui, ó. Que a gente já... Opa, não é para diminuir a tela, é para descer a tela. Vamos embaixo. Embaixo, embaixo, aqui. Aqui, ó. Fica mais esse aqui, ó. É uma molécula aromática. Vamos ver. É uma molécula aromática. Então, olha, tá vendo? É um chamado polinuclear condensado, né? Porque todos os anéis juntinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá vendo? 14 elétrons π. 14 elétrons π vai dar um N igual a 3. Então, ela é uma molécula aromática. Tá? Tá dentro daquela definição lá. Ok? Então, nós temos que avaliar e olhar o número de elétrons π. Tranquilo? Beleza? Bom demais, né? Tá, então olha só, já que estão muito espertos, deixa eu pegar uma outra molécula aqui maior, que é... Cadê? 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 Uma molécula maior não aromática, para que vocês não se enrolem com ela depois. Você não... Isso é fácil de ver. Rapaz, eu acabei de pegar uma molécula aqui. Oi, já estava junto com esse que eu colei agora. Cadê você? Alô? Alô? Tá aqui. Beleza, agora dá para copiar. Eu quero somente esse pedacinho da molécula aqui. Ela é um dimetil dihidropireno, né? Esses vários anéis juntos, então a gente pode chamar de pireno, tá? Aí, ela é aromática? Essa aí, ó. Vou trazer para baixo um pouquinho, fica no centro da tela. Ela é aromática? Aí você olha, bom, tá, beleza, ciclo, aí você vai lá e cai na história. Você conta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Você sabe que 14 dá N igual a 3. Ah, é aromática. Ela é aromática? Não é. Por quê? Para ser aromática, além de seguir a regra de Huckel, todos os carbonos têm que ser o quê? sp2. Olha aqui, ó. Tem 2 CH3 aqui, ó. E CH3 é carbono do tipo sp3. Então a molécula é aromática? Não. Mesmo que um dos índices seja indicativo de aromaticidade, eu tenho que ter todos os índices indicando que trata-se de uma molécula aromática, tá? Ok? Então aí é um detalhe só, porém é um detalhe que acaba derrubando bastante na hora de fazer umas análises. Tranquilo? Então, fechando esse primeiro assunto com vocês, toda vez que falar de aromáticos, nós vamos pensar no benzeno, ok? Pensar no benzeno, ele é o primeiro, é a nossa referência, tá? A identificação dele é pelo próprio nome, direto, é um hidrocarbônico do tipo CXHY,
tá? CXHY, porque a quantidade de carbono e hidrogênio são muito próximas, ou é 1 para 1, ou 1 para meio, tá? Ok? Você vai ver essas relações indiretas. Para dar nome, é só dar o nome ao grupo que está ligado a ele, mais ele já vai direto, certo? Quando você tem dois ligantes, você pode usar as nomenclaturas orto, meta e para, lembrando que é só para dois ligantes, um terceiro ligante você só vai enumerar a cadeia, tá? Essa é uma nomenclatura simples. E o que confere tamanha estabilidade? Por quê? Quando se pensa numa molécula tão insaturada, você esperaria que ela sofra essa reação de adição, de oxidação, da maneira mais simples, tá? Porém, isso não ocorre, ok? Apesar de ser uma molécula insaturada, o benzeno, tá? Os aromáticos em si, elas não agem como moléculas insaturadas, tá? Então, na expectativa teórica nossa, nós seguiríamos esse diagrama. De acordo com o aumento do número de duplas ligações, maior seria a quantidade de energia dissipada numa reação de adição. Só que quando se trata do benzeno, nós não temos isso. Tá? Nós temos uma energia de estabilidade muito alta. 150 kJ, gente, é muita coisa, tá? É muita energia. Tranquilo? O que justifica isso é o híbrido de ressonância, que é o deslocamento da dupla ligação. Ela não é fixa, fazendo com que todas as ligações carbono-carbono sejam da mesma ordem, sejam da mesmo comprimento, tá? Que é 1,39 angstrom, ok? Bom, para ser considerado uma molécula aromática, além de ter todos os carbonos sp2, ser uma molécula plana, ciclo plano, né? Ela tem que obedecer à chamada regra de Huckel, ok? Onde a regra de Huckel nada mais é do que você considerar quantos elétrons π eu tenho, quantos elétrons formadores da dupla ligação. Se resolvendo a expressão matemática eu tiver um N inteiro, certo? Ela será aromática se todos os carbonos for sp2, ok? Aí eu fiz alguns exemplos, mostrei para vocês as características principais dessas moléculas. Tranquilo? Joia? Alguma pergunta? Não? Então, eu vou parar nesse aqui hoje, tá? Porque eu já dei bastante informação para vocês, tá? E na semana que vem, né? Na semana que vem, a gente começa às 8h15, né? Vou aproveitar o tempinho. Se tiver problema com a outra aula, sem problemas, eu espero, tá? Mas a partir de 8h15 eu já tenho condição de começar a aula com vocês, tá? Então, terminando a outra disciplina de vocês, já podem acessar direto, que eu já estou esperando vocês. Certo? Fiquem com Deus, então. Boa noite, boa semana, excelente semana. Que Deus abençoe vocês. Tá? Boa noite, professor. Boa semana para você também. Amém. Boa noite. Boa noite. Até semana que vem.